Muito obrigado. Muitas pessoas fazem a oração Pai Nosso, mas mecanicamente, igual um papagaio que fica falando, mas nunca parou para analisar, nunca parou para refletir, nunca procurou meditar o conteúdo da oração Pai Nosso. Então diz, Pai Nosso que está no céu, mas se você analisar, primeiro detalhe, Pai Nosso que estás no céu, é Deus. Então nós somos filhos de Deus. Santificado seja o vosso nome. Respeitado, reverenciado, amado, louvado seja o nome de Deus. Hoje em dia, poucas pessoas têm esse sentimento, essa devoção, esse respeito, esse amor, esta reverência a Deus. Que venha a Deus, o reino de Deus vem aqui na face da terra como já existe no céu. É isso que nós estamos falando. E que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, que seja feita a vontade, a vossa vontade. Mas muitas pessoas rezam com ego forte, de querendo impor, querendo, tem que ser desse jeito. Deus manda sempre a resposta. Deus sempre manda a resposta. Mas como ela está muito presa àquele pensamento, eu quero desse jeito, a resposta que vem de uma outra forma, ela não consegue captar. E depois pensa que Deus não atendeu a sua oração. Atende sim, desde que você esteja em harmonia, desde que você esteja em paz com tudo e com todos, Deus está presente sempre para atender às suas orações. Não é o fato de falar bonito, declamar bonito, de querer mostrar que é um coitado, que vai sensibilizar Deus. Não é. É a sua postura mental. É você estar em harmonia. É você acreditar que merece, é acreditar que é filho de Deus. Aqui tenho, irmãos, um livro abrindo Canal da Provisão Infinita. Esse livro estava esgotado, está sendo reeditado agora, atendendo muitas solicitações. E também utilizarei este livro, Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shin Sokan. Nesse livro, abrindo o Canal da Provisão Infinita, diz, bem no início, o que é a meditação Shin Sokan? Tendo recebido do proprietário o aviso para desocupar a casa, a senhora Sakakura começou a fazer a meditação em Shin Sokan e orar com bastante fervor. Meditação em Shin Sokan, diz o mestre, explica aqui, é uma prática que consiste em concentrar a mente, concentrar o espírito e efetuar uma mentalização. Nessa meditação Shin Sokan que nós fazemos da Seichonoe, inicia-se, logo ao você iniciar a prática, diz, neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entre no mundo de Deus, no céu, no paraíso, no mundo absoluto de Deus. Deixe o mundo dos 5 sentidos, esse mundo que nós captamos através dos sentidos corpóreos e adentramos no mundo absoluto de Deus. E contemplando o mundo vasto e esplendoroso, você vai meditar, contemplar. Isto que consiste a meditação Shin Sokan. Então, na realidade, não é uma simples meditação ligada ao corpo carnal, como existem algumas modalidades do yoga. Algumas modalidades do yoga, dependendo da escola yoga, algumas estão voltadas somente para o lado corpóreo. Mas no Shin Sokan nós transcendemos os 5 sentidos e adentramos no mundo absoluto de Deus. E aqui nesse caso, voltando ao que está mencionado aqui, essa senhora Sakakura começou a fazer a meditação em Shin Sokan, seguindo o método da Seichonoe. Ela mentalizou, Deus nos dá provisão infinita. Ele nos ouve sempre. Obrigada. Deus já providenciou uma nova casa para morarmos assim que sairmos daqui. Muito obrigado. E começou a mentalizar, só que a casa não aparecia. Saía para procurar a casa não aparecia a casa desejada. Tanto ela como o marido, procurando, não encontrava essa casa. Aí um dia, antes disso, o que aconteceu? Ela conversou com uma pessoa e disse sobre essa desocupação da casa. Então a pessoa disse o seguinte, por que você não pede 300 mil ienes para o proprietário da casa, para que você, recebendo esses 300 mil do proprietário, você desocupará a casa? E se você apertar um pouquinho, talvez o proprietário lhe dê 400 mil. E ela pensou que já que estava sem dinheiro, iria receber esse dinheiro e com isso poderia desocupar a casa e até fazer com que pudesse
obter outras coisas, comprar algumas coisas com esse dinheiro que iria receber do proprietário. E um dia comentou com o marido sobre isso. Se conseguirmos do proprietário 300 mil ou 400 mil a título de indenização para desocupar esta casa, nós teremos condições de alugar uma outra bem melhor. Aí o marido ficou bravo, bem nervoso, igual um Samurai Kid. Que tolice você está dizendo? 13 anos atrás, quando retornamos ao Japão, sem nenhuma economia, o proprietário nos alugou esta casa sem exigir nenhum tostão de garantia. Seria um descaramento exigir uma indenização para desocupar a casa, pois não temos o direito algum. Vamos sair daqui com a consciência limpa, não criando nenhum atrito com o locador. Na verdade, devemos agradecer a ele todo esse período. Quando ela ouviu isso do marido, ela concordou e ficou com vergonha. Falou, meu Deus, estava com o pensamento errado. Ele tem razão, eu não tinha pensado nisso. Não vinha agindo de acordo com o ensinamento da Seichonoye. Por isso que a casa não aparecia. Quando mudou o pensamento e passou a ter o pensamento de uma forma correta, honesta, sem pensar em exigir, ao contrário, manifestar gratidão pelos 13 anos que morou nessa casa. Tudo quando começou, quando o proprietário alugou na confiança. Então, apareceu a mudança da oração ser atendida. Encontrar uma casa, não para alugar, para comprar, mas não tinha dinheiro. Aí uma outra pessoa emprestou dinheiro e o proprietário, que estava terminando a construção, concordou, se sensibilizou pelo que eles disseram e eles compraram a casa. Exatamente isso que acontece quando você ora de uma forma correta. A meditação Shinsokan diz aqui no livro: luz é fonte luminosa e são um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. Em outras palavras, o homem é imagem e semelhança de Deus. Deus é a fonte luminosa e são um só corpo. Deus e fonte luminosa correspondem a um corpo só. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz que sai de Deus. Esta é a imagem verdadeira do homem. Esse é o eu verdadeiro. É o nosso verdadeiro eu. E no Shinsokan, na meditação Shinsokan, consiste em captar esse eu verdadeiro. Captar o eu verdadeiro. É você não ficar olhando o eu que pecou, que errou, o eu que agiu de uma forma incorreta. É quando nós começamos a agir, meditar, contemplar sobre o eu verdadeiro. Sobre essa imagem verdadeira é que nós conseguimos mudar totalmente a nossa vida. Deus é o Criador. Deus não criou coisas imperfeitas. Portanto, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha cometido algum pecado, o pecado que você cometeu não mudou a sua natureza divina. Você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo imagem e semelhança de Deus. E no livro aqui, editando a explicação detalhada sobre meditação, Shinsokan diz o seguinte: o homem verdadeiro, o homem tal qual foi criado por Deus, o homem que costumo chamar de homem real, ou homem-deus. Em outras palavras, quando Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele está falando desse homem real, dessa natureza divina. É o homem perfeito, a natureza divina, é perfeita, é o ser iluminado, livre, puro, celestial, isento de tristezas, isento de sofrimento e doenças. É o homem tão perfeito que é impossível defini-lo com palavras que qualificam as coisas desse mundo material. Mesmo que usemos as melhores e as mais esmerados qualificativos, você nunca vai conseguir definir realmente homem, filho de Deus. Essa é a imagem verdadeira, que nunca pecou. O eu verdadeiro nunca pecou. O eu verdadeiro nunca roubou. É este eu verdadeiro que nós devemos contemplar. Isto é renascer, conforme disse Cristo para Nicodemos. É nisso que consiste a meditação Shinsokan. Mesmo que você esteja em casa doente, pensando na doença do corpo carnal, pare de pensar no corpo carnal. Veja a sua vida é a vida perfeita de Deus. A sua vida nunca adoeceu.
A sua vida é uma vida inadoecível, inatingível, indestrutível, imortal. Uma vez eu falei isso para um colega na empresa, ele que estava com embolia pulmonar, e ele que ficava hospitalizado 12 a 15 dias, com problema do ar que saía do pulmão e ficava percorrendo uma bolha de ar no corpo todo. Na hora que eu disse isso, você está preocupado com o seu corpo, mas o corpo é produto seu. Mas você não é esse corpo. Esse corpo é um uniforme que você usa na escola da vida. Você é vida, você é espírito, vida perfeita de Deus. É imagem e semelhança de Deus. É uma vida que nunca adoeceu. Veja essa vida que construiu esse corpo. Esse corpo é produto da sua mente, da sua vida, da sua criação. Nesse momento ele ficou curado. A bolha de ar saiu pela boca e o pulmão, que sempre ficava paralisado quando acontecia essa embolia pulmonar, voltou a funcionar. Então, volva a mente para esse lado. Nisso que consiste o Shinsokan. No Shinsokan você contempla o eu verdadeiro. É o homem perfeito ser livre. Ser livre. É o ser imaculado, é o eu verdadeiro. Puro, celestial, isento de tristeza e sofrimento. É isso que qualifica o eu verdadeiro. Além desse homem real, na verdade, não existe outro eu. Outro eu que fala, eu sou isso ou aquilo, não é o eu verdadeiro. Esse é um falso eu. O eu verdadeiro é que nós somos filhos de Deus. Essa vida perfeita. Isto é a palavra Filho de Deus. Então, no Shinsokan nós procuramos meditar, contemplar. Contemplar sempre esse eu verdadeiro. Quando Cristo ficou na margem do Rio Jordão 40 dias, ele não ficou somente jejuando, não. Ele ficou meditando. A todo instante ele procurava fazer a meditação. E essa meditação é que faz com que gradativamente você aumente a conscientização de que você é filho de Deus. Quando você compreender que é verdadeiramente filho de Deus, se você compreender 20%, a sua vida melhorará 20%. Se você compreender 40%, vai melhorar 40%. Se você entender 70%, vai melhorar 70%. Se você entender 100%, aí vai acontecer que aquilo que Cristo disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz ou ainda maiores. Aquele que acreditar na verdade que você é filho de Deus, Pai nosso que estás no céu, é nosso Pai, meditar sobre aquilo que ensina a oração Pai Nosso, meditar a verdade, você é filho de Deus, então as obras celestiais se manifestarão aqui na terra como já existe no céu. Isto que é o significado da oração Pai Nosso. É esta oração. Você meditando, você vai compreendendo a profundidade da oração Pai Nosso, você vai entender também que a oração Pai Nosso e a meditação em Shinsokan é o mesmo caminho. É o caminho para você compreender a sua identidade verdadeira. No jornal Estado de São Paulo, veja o benefício que traz uma meditação em Shinsokan. O jornal Estado de São Paulo, do dia 11 de agosto de 1996, disse o artigo, Nova York, pessoas que sofrem de hipertensão, um fator de risco para infarto, derrame e doença renal, podem melhorar essa condição associada ao estresse, praticando a meditação transcendental. Se você praticar a meditação transcendental, todos os problemas como derrame, infarto, doença renal e outras coisas mais, ou estresse, você consegue superar esses problemas através da meditação transcendental. A conclusão é da Associação Americana do Coração. E essa associação fez uma experiência com 111 homens afro-americanos, cuja faixa etária é de 55 a 85 anos. Então, se você praticar a meditação em Shinsokan, você que sofre de hipertensão, você que sofre com um monte de problemas, estresse, você superará esse problema, você ficará curado desses problemas. Os benefícios que a meditação Shinsokan proporciona: prosperidade, saúde. Lá no México, uma vez eu estava dando uma aula, um curso, e de repente falei, eu creio que vocês não estão praticando verdadeiramente a meditação Shinsokan. Eu creio que vocês não estão praticando verdadeiramente e corretamente a meditação Shinsokan. Então disse, vamos então agora praticar a meditação. Vamos agora praticar a meditação. E fizemos o Shinsokan básico. Existem várias modalidades de Shinsokan. Nesse livro menciona vários tipos de Shinsokan que você pode fazer.
e fiz o básico. Quando terminou, veio o momento do coffee break. Aí uma senhora da cidade de Veracruz, chegando perto, ela estava muito triste, ela não ria, mesmo quando contava alguma coisa engraçada, ela não ria. Chegando perto, ela viu sorridente, falou, disse, prof, ocorreu um milagre agora. Ahorita ocorreu um milagre. Ela falou, agora mesmo aconteceu um milagre. Eu falei, que milagre? Eu não podia caminhar, agora, através da Shinsokan, me curei. Eu não podia andar, não podia caminhar, e nessa hora que nós fizemos Shinsokan, eu me curei, fiquei curado, e por isso que estou aqui de pé. Então, problema de saúde, coração, doenças em geral, hipertensão, etc. Melhora a sua saúde, a intuição, o reflexo, a inteligência, a paz espiritual, o autodomínio, a autoestima. Tudo isso melhora você praticando a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan verdadeira é aquela em que a nossa essência divina entra em contato com Deus universal, pede orientação de Deus, ouve docilmente, por isso que Cristo disse, seja feita a vossa vontade, ouve docilmente as suas palavras e reconhece a perfeição da imagem verdadeira de que você é filho de Deus. Nisso consiste o Shinsokan. Através do Shinsokan existem vários exemplos, vários relatos, um deles do Domênico, que foi fazer um exame para procurador da República. Na hora que ele abriu a prova, viu que não sabia nada, ficou meia hora praticando meditação Shinsokan na hora do exame e disse, Deus, que possuidor da infinita sabedoria, vosso infinito amor, orienta-me. E nessa hora começou a fluir, e ele foi aprovado com 21 anos de idade, aprovado no exame. Tudo isso através da meditação Shinsokan. Se você deseja adquirir esse livro, você pode adquirir entrando em contato, procurando uma associação, uma regional da sua cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem clima de adeus, mas com a pontinha de saudade, fica por aqui mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Liberte-se agora mesmo de tudo que julga não estar ao seu alcance. O que afinal não pode Deus realizar, hein? Entregue-se a Ele e o mais Ele fará. Vamos agora então ao nosso momento de oração. Muito obrigada, um abraço muito apertado para você. Oração por segurança e prosperidade. Você precisa abandonar a preocupação e o medo. Se não o consegue, é porque se esqueceu do Todo-Poderoso que é Deus. Este ser grandioso é que age através de você. Por isso, tenha a inabalável convicção de que somente coisas boas acontecerão para você. Não se esqueça de que está sob a proteção de Deus. Você é filho de Deus. Deus, que é seu Pai, alegra-se em ver o filho feliz. Mentalize do seguinte modo: protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigado.